Eu já fiz vários vídeos falando sobre amizades, né? Que pessoas interesseiras e amizades verdadeiras, eu acredito que exista sim ainda. É difícil, mas existe. Eu acho que existe assim mais amizades quando vem assim desde da infância. Quando eu era criança, a gente tinha assim, eu e minhas irmãs, a gente tinha assim bastante amigas, né? Mas cada um foi. Até hoje eu converso com algumas, mas cada um tomou seu rumo, né? Casou, refez a vida. Então cada um tomou um rumo, mas não é por isso que eu ainda não converso, mas não é mais amiga, né? Virou só uma conhecida. E eu falo assim: a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu vou contar uma história que eu tava assim esses dias aqui pensando. Eu tava lá em casa assim pensando, né, sobre isso. Que ele não tá mais aqui entre nós, tá? Eu tinha um primo e ele tinha uma firma e ele enriqueceu muito, muito mesmo. É de ter muitos carros, de ter 2 aviões, e por, não sei, por o problema que deu lá com a justiça, ele foi à falência, ele perdeu tudo. Só que voltando lá atrás, quando ele era rico, as interesseiras, porque depois eu vou contar a parte que fui conversar com ele. Toda vez que vinha aqui na cidade, que era meu ex-cunhado, minha ex-cunhada, falava assim: eu vou na casa de fulano de tal. Eu vou passar o Natal na casa de fulano de tal, que era meu primo. Eu nunca passei o Natal lá. Eu nunca tinha ido na casa dele. Onde você vai passar o Natal? Eu vou passar na casa do fulano. Eu vou passar na casa do fulano. Onde você estava? Estava na casa do fulano, porque ele tinha a oferecer. Beleza. Ele quebrou. Quebrou, ele faliu e ficou sem nada. Gente, sem nada mesmo, sem nada. E quando eu me separei, eu fui na casa dele. Fui na casa dele quando ele já não tinha mais nada. E ainda ele morava na mesma casa, era uma casa boa, só que depois até aquela casa ele perdeu para a justiça, né? E eu fui na casa dele, conversar com ele. Ele falou assim para mim: Rose, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha tudo, tudo. Eu tinha a mulher que eu queria, a mulher que eu fizesse assim, eu tinha na minha mão. Eu tinha amigos, a minha casa era lotada e hoje eu não tenho mais nada. Nem as pessoas que vinham aqui na minha casa, nem a pessoa que eu achava assim que realmente era meu amigo, nenhuma ligação ele me fez. Eu falei assim: então, eu fui a única que não vim na sua casa quando você estava rico. Quando você estava rico, eu nunca vim na sua casa. E hoje eu tô aqui. Hoje eu vim aqui conversar com você. E assim, porque eu falei assim, eu nunca liguei pra isso. Sabe, de ser interesseira, de ir só porque a pessoa tem alguma coisa, que vai fazer uma ceia de Natal, que vai ser a coisa mais linda do mundo. Não, eu nunca liguei pra isso. Uma que eu já, assim, eu não gosto de ceia de Natal, porque eu odeio esperar até meia-noite pra jantar. Porque eu não gosto depois de dormir com a barriga lotada. Falei assim, não, eu gosto de ser um dia comum. Fazer o que tiver que comer, comer no meu horário e ponto. Eu sempre gostei, sempre fui assim, pode me falar assim: mas você é do contra. Pode até ser, mas eu sou desse jeito. Sou desse jeito, sempre gostei de ser desse jeito, mas eu fui a única que foi na casa dele, quando ele quebrou. Eu fui a única, sentei, fiquei muito tempo conversando com ele na casa dele. No final, gente, ele ficava numa esquina, eu assim, acabava ficando com dó. Só que assim, quando ele tinha dinheiro, ele também usou de muita arrogância com muita gente. Muita arrogância mesmo. E do mesmo jeito, por isso que eu falo, gente, do mesmo jeito que você enriquece, você empobrece. Ele usou de muita arrogância. Eu lembro que uma conhecida minha falou que ele foi numa igreja, e ele sempre, a gente foi evangélico, os pais deles eram evangélicos, só que eles mesmos saíram da igreja, né? E ele foi na igreja levar um pastor com um avião, né? Aí a menina chegou e falou assim: você quer, no final do culto, né? Eles ofereceram uns salgadinhos, uns refrigerantes, né? Um tubaína.
Aí falou pra ele assim, você quer um copo de tubaína? Aí ele falou assim pra essa minha conhecida, né? Falou assim, a tubaína, em casa eu dou pros cachorros. Ela falou assim, eu nunca esqueci disso. Ela falou, nunca esqueci disso que ele falou. Ela falou assim, ainda assim, eu acho que ele tá apagando as coisas que ele fez, né? Mas eu não sei se ele estava pagando ou não. Essa parte eu não presenciei as outras coisas, assim, de ele ser casado e ter a mulher na hora que ele queria, outras meninas novas a hora que queria. Ele falou assim, aí ele me contando, Rose, hoje, aquelas mulheres que eu tinha, ele falou assim, eu tinha mulheres a hora que eu queria, mas sabe aquelas mulheres que eu tinha hoje? Nem oi pra mim fala. Se passar perto de mim, abaixa a cabeça. Porque elas não queriam eu, elas queriam o dinheiro. Aí eu falei, é agora que você viu isso? Agora é um pouco tarde, né? De você ter visto isso. Inclusive, com toda essa situação, a esposa acabou largando dele. Hoje ela tá bem, mas largou dele. Ficou com o dinheiro que ela tinha do emprego que ela tinha um emprego bom. E assim, gente, só que assim, eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Sobre isso que ele passou, que é sobre amizades que eu falo. Então, assim, as pessoas só foram atrás dele quando ele tinha o dinheiro, quando ele tinha algo para oferecer, quando ele tinha uma ceia maravilhosa no final do ano para oferecer. Porque no final da vida dele, ele sentava, que tem uns mercados aqui na minha cidade, tem umas escadinhas. No final da vida dele, ele sentado naquela escadinha, sozinho. Sabe, parecendo aquele cachorro sarnento? Que ninguém parava para conversar com ele. Sabe, uma pessoa que tinha avião, uma pessoa que tinha muitos carros, uma pessoa que estava lá em cima. Eu falo assim, a pessoa quando está em cima da carne seca, era aquela pessoa. Eu falei assim, hoje não tem nada. Hoje tava pior do que eu. Eu falei assim, hoje eu tenho mais do que ele. Que na época, assim, eu falei assim, eu não tinha nada. E hoje eu tenho mais do que ele. Porque ele não tinha uma casa para morar, porque ele perdeu tudo. Eu falei assim, hoje eu tenho uma casa para morar, hoje eu tenho um carro. Que é pouco, mas para mim tá bom. Pelo que ele tinha. Eu falei assim, mas hoje ele não tem nada. E os amigos que ele tinha viraram as costas para ele. Porque só queriam ele na hora que ele tinha as coisas. Que isso aí eu vi, que eu percebi, porque uma deles era o meu cunhado, e a minha cunhada, que vivia na casa porque pensa muito em dinheiro, e ele comentou sobre isso. Ele falou, Rose, o seu ex-cunhado, eu não vou falar o nome, mas se eu ouvir ele vai saber quem é. O seu ex-cunhado, ele nunca me ligou. Ele nunca quis saber como que eu tava. Hoje eu estou aqui sozinho. Hoje eu estou sem ninguém. Sozinho. Ele falou assim, hoje eu estou pagando um pouco o que eu fiz. O que eu fiz, porque eu sei que eu magoei muitas pessoas. Eu sei que eu pisei em muitas pessoas. Falou assim, mas e aquelas pessoas que estavam ali do meu lado, que estavam ali comigo? Ele falou assim, cadê aquelas pessoas que nem uma ligação para perguntar se eu tô bem ou se eu tô mal não faz? Cadê aquelas pessoas? Então, cadê aquelas pessoas que nem isso fazem? Nem ligar para saber, você está bem? Você está mal? Mas sabe por que não ligam, gente? Eu vou te falar. Ele estava lá embaixo. A pessoa, se ligar, vai ficar com medo dele pedir dinheiro. Porque ele não está bem. E pode ser que ele está precisando de dinheiro para pagar uma conta. Então a pessoa não quer esse problema para ela. A pessoa só queria quando ela tinha o dinheiro. A partir do momento que ela não tinha mais o dinheiro, ela foi deixada para trás. Soltaram a mão dela e ela foi deixada para trás. Então sempre eu penso assim nesse meu primo, sabe? Sempre eu penso. Porque eu falo assim, tem gente que fala, ai, mas você vive muito cheio de mimimi. Você fica assim muito, porque é a melhor coisa é ter amigos. Sim, gente, é a melhor coisa é ter amigos. E sempre eu falo, sabe, quando eu converso com as pessoas, não, a falha não tá só nas outras pessoas. Eu sei que a falha tá em mim também. Porque eu falo assim, eu sou humano, eu sei que eu erro. Eu erro muito. Então eu sei assim que às vezes eu não tenho amigo, porque também um pouco a falha está em mim. A falha também está na gente. A gente não é perfeito.
como o outro não é perfeito. Só que uma coisa que eu sei, que isso aí eu tenho convicção na minha vida, eu não sou interesseira. Eu não sou. Eu falo assim, que se for para eu tratar, eu trato todos iguais. Mas se for para eu tratar melhor, eu vou tratar melhor um pobre do que um rico. Porque o rico, ele tem tudo ali na mão, e o pobre não tem. Então eu falo assim, eu acho que eu vou tratar até melhor o pobre. Mas eu falei assim, eu não sou interesseira em nada, sabe? De ter carros, o mais top de linha. Não, eu não sou. Para mim, as coisas que eu tenho está ótima, sabe? Porque eu falei assim, eu não quero um carro top de linha para depois eu não ter para pagar, né? Para pagar o IPVA, para pagar um pneu que seja caro, porque tudo carros que são mais top, são tudo mais caro. Eu falei assim, então eu não tenho esse interesse. Eu não sou interesseira. Isso eu sei. Outras falhas, eu sei que eu tenho. Que ninguém é perfeito. O único perfeito morreu na cruz por nós. E ele era perfeito. Imagine nós, né? Quem somos nós para falar que somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Mas hoje eu não consigo ter amigas. Eu não consigo, porque assim, a maioria que vem, eu sei que vem por interesse sim. E eu tiro muito esse relato que eu falei do meu primo, que não teve ninguém. Ele faleceu. E eu creio assim, as pessoas que usaram e abusaram dele, nem no velório dele vieram, gente. Me desculpa falar, mas nem no velório dele vieram para despedir. Então isso aí é muito triste mesmo, muito triste. A pessoa tá ali e nem aquele que esbanjou, aquele porque foi anos e anos ele rico. Então a pessoa que viveu anos e anos ali do lado, quando ele estava rico, quando ele faleceu, nem no velório dele foi. Então, gente, é muito triste isso. Então vamos, assim, peneirar as nossas amizades. Vamos saber quem é nossos amigos verdadeiros e quem é nossos amigos por interesse. Não sei se existe, eu creio que existe ainda amigos que sejam verdadeiros, mas hoje está difícil de confiar. Muito difícil. Então vamos começar assim, olhar e ver que realmente quem está com a gente na pobreza ou na riqueza, segurando a nossa mão, quando a gente estiver doente, tá ali ligando, tá ali se preocupando, ou aqueles que só quer nós para fazer nosso ouvido de pinico, para estar, como que eu falo, reclamando ou contando seus problemas e fazendo você de psicóloga. Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.